O futebol exige tudo: treino diário, disciplina absoluta, sacrifício constante, anos e anos dedicados a uma bola e a um campo. A maioria dos jogadores daria qualquer coisa para jogar mais um ano, mais uma temporada, mais um jogo. Mas existem aqueles que tiveram tudo: talento, dinheiro, fama, títulos, e simplesmente disseram: chega. Não por lesão, não por obrigação, mas por escolha. Hoje a gente vai falar de 11 jogadores que o futebol ofereceu o mundo e que preferiram outro mundo. George Weah foi o melhor jogador do mundo em 1995. Bola de Ouro, melhor jogador da África, melhor jogador da Europa, artilheiro do Milan, do PSG, do Mônaco. Um atacante extraordinário que saiu da pobreza da Libéria e chegou ao topo do futebol mundial sem nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Isso porque o seu país, a Libéria, nunca se classificou para esse torneio. Ele se aposentou em 2003 por um motivo diferente. Ele se aposentou por algo que ninguém esperava, para entrar na política. Candidatou-se à presidência da Libéria em 2005. Ele acabou perdendo, mas depois candidatou-se novamente em 2017 e ganhou. O Weah é o único jogador dessa lista que largou o futebol para governar um país. Isso não parece desistência, isso parece algum tipo de evolução. Um nome curtinho: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Ele era médico, formado em medicina pela Universidade Estadual de Campinas. Intelectual, filósofo, militante político, um homem que pensava tanto quanto jogava. E isso que ele jogava extraordinariamente bem. Meia do Corinthians nos anos 80. Era um dos jogadores mais elegantes e criativos do futebol brasileiro. Lento, mas alto, com visão de jogo incomparável. Convocado para a seleção brasileira que muitos consideravam a mais bonita da história, a seleção de 1982, que foi eliminada naquele jogo traumático contra a Itália. Fumava, bebia, dormia mal, vivia como um intelectual, não como um atleta profissional. Recusou uma proposta do Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Fez isso porque naquele momento não queria deixar o Brasil, porque havia uma eleição importante chegando, porque haviam causas que importavam mais do que o dinheiro. Aposentou-se aos 33 anos e voltou para a medicina e para a filosofia. Morreu em 2011, aos 57, de complicações por infecção intestinal, agravada por décadas de uma vida pouco saudável. Sócrates foi o único jogador dessa lista que largou uma carreira europeia por convicção ideológica. Ele nos lembra que existem, poucas é verdade, mas existem algumas coisas mais importantes do que futebol. Hidetoshi Nakata foi o primeiro japonês a conquistar o futebol europeu de verdade. Jogou na Série A italiano pela Perugia, Roma e Fiorentina. Era elegante, técnico, inteligente. Um jogador que abriu portas que nunca tinham sido abertas para um jogador asiático. Em julho de 2006, após a eliminação do Japão na Copa do Mundo da Alemanha, Nakata publicou uma carta aberta na internet. Anunciou a aposentadoria. Ele tinha apenas 29 anos. Não tinha lesão, não havia nenhum conflito com os clubes, não havia nenhuma polêmica. Havia simplesmente uma decisão. Nakata disse que havia alcançado o que queria no futebol e que era a hora de descobrir o mundo. Nos anos seguintes, viajou por dezenas de países, estudou moda em Paris, estudou gastronomia no Japão, tornou-se empresário de saquê premium, tornou-se embaixador cultural. Nunca mais tocou numa bola profissionalmente. Nakata tinha 29 anos quando decidiu que o futebol havia cumprido seu papel em sua vida. E então, simplesmente foi viver. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando descobrir o que fazer. Nakata descobriu, parou quando estava no auge. Talvez seja ele o mais sábio dessa lista. Em dezembro de 2016, Oscar tinha apenas 25 anos e era um dos melhores meias do mundo. Jogava pelo Chelsea na Premier League. Havia sido titular na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, que foi jogada aqui no Brasil. Era jovem,
talentoso, com uma década de futebol de alto nível pela frente. E então, Xangai ofereceu 60 milhões de euros de salário ao longo do contrato. Oscar aceitou. Aos 25, no auge da carreira, escolheu a China. Tecnicamente não se aposentou, continuou jogando, mas o futebol de Oscar no nível que realmente importa, no nível de seleção, Champions League, Premier League, acabou naquele dezembro. A seleção brasileira nunca mais o chamou. Os grandes clubes europeus nunca mais fizeram proposta. Oscar ficou na China, bem pago, confortável, irrelevante para o futebol de alto nível. Em entrevistas, disse que não se arrepende, que a decisão foi financeira e familiar e que faria tudo igual novamente. Oscar é o caso mais honesto dessa lista. Não escolheu o futebol, escolheu a segurança. E pelo menos teve coragem de admitir. 60 milhões de euros, 25 anos, a seleção brasileira nunca mais ligou. Às vezes o futebol e o dinheiro não andam de mãos dadas. E às vezes a pessoa escolhe o dinheiro. E isso está tudo bem. Éric Cantona aposentou-se em maio de 1997. Ele tinha 30 anos, estava no Manchester United. Era o melhor jogador da Premier League. Havia acabado de vencer o campeonato inglês pela 4ª vez em 5 anos. Não havia sinal de declínio, não havia lesão grave, não havia conflito com o clube. Havia simplesmente uma decisão. Cantona disse que havia perdido a motivação, que o futebol havia deixado de ser suficiente para ele. Nos anos seguintes, tornou-se ator, apareceu em filmes franceses, em produções internacionais, praticou futebol de praia, virou filósofo ocasional. Suas entrevistas eram famosas por frases que ninguém conseguia interpretar completamente. Disse certa feita que quando as gaivotas seguem o barco pesqueiro, é porque pensam que as sardinhas serão jogadas no mar. Ninguém sabe ao certo o que isso significa, mas todo mundo concorda que soa um pouquinho profundo. Cantona era tão especial fora do campo quanto dentro, e escolheu viver fora do campo pelo resto da vida. Aposentou no auge, com 30 anos, em um dos melhores clubes do mundo, depois de ganhar tudo, e foi ser ator. Cantona sempre soube exatamente o que queria. O problema é que o futebol nunca foi a única coisa na vida dele. Pausa rápida antes de continuar. Se você está gostando do que a gente está construindo aqui, faz uma coisa simples, deixa o like e se inscreve no canal. O Eco da Torcida está começando agora, e cada like, cada inscrito e cada comentário faz diferença real para quem está no início. Agora, vamos voltar aos jogadores que preferiram outras vidas. Gareth Bale jogou no Real Madrid por 9 anos. Ganhou 4 Champions League. Marcou gols históricos em finais. Era um dos 3 ou 4 melhores jogadores do mundo em 2013 e 2014. Mas havia um problema. Bale claramente preferiria o golfe. E o país de Gales também. E na seguinte ordem, segundo uma bandeira que os próprios torcedores exibiram num jogo da seleção galesa. País de Gales, golfe, Madrid. Madrid em terceiro lugar, na bandeira dos próprios torcedores. Bale nunca escondeu que o Real Madrid era apenas um meio para um fim. O fim era jogar pela seleção galesa, o time do seu coração, e jogar golfe no tempo livre. Nos últimos anos no Madrid, ficou mais tempo lesionado do que em campo. Quando voltava, entregava lampejos de qualidade, mas o esforço máximo parecia reservado para os jogos do país de Gales. Aposentou-se em 2023 depois de uma passagem decepcionante pelos Estados Unidos. Provavelmente ele foi para jogar golfe. Bale ganhou 4 Champions League e parecia não ligar muito para isso. Isso é uma filosofia de vida admirável ou um desperdício extraordinário. Talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. Romário de Souza Faria é um dos maiores artilheiros da história do futebol. Mais de 1000 gols na carreira, segundo a sua própria contagem, pelo menos. Campeão do mundo em 94, melhor jogador do torneio, um dos atacantes mais instintivos e letais que o esporte já produziu. E também um dos mais avessos ao profissionalismo que o futebol moderno de alto nível exige. Romário escolheu o Brasil quando poderia ter escolhido o mundo. Recusou propostas de grandes clubes europeus para ficar no Rio de Janeiro.
Preferia treinar menos e viver mais. Preferia as praias do Rio às obrigações de um atleta profissional na Europa. Técnicos reclamavam das ausências aos treinos, de compromissos ignorados, de uma dedicação que vinha e ia conforme o humor. Vanderlei Luxemburgo disse que Romário só treinava quando queria, e Romário concordou, e disse que quando treinava era o melhor. Continuou jogando até os 42 anos no futebol brasileiro, marcando gols com a mesma naturalidade que sempre teve em sua carreira. Romário escolheu a vida que queria. O futebol europeu perdeu um dos maiores atacantes da história porque ele preferia o Rio. E Romário nunca pareceu se arrepender nem por um segundo dessa escolha. Romário treinou quando quis, jogou onde quis, viveu como quis, e ainda assim marcou mais de 1000 gols. Imagina se ele tivesse levado o profissionalismo a sério, ou talvez seja realmente isso que levou ele a ser tão genial. Em 1978, a Holanda foi à final da Copa do Mundo, mas ela jogou sem a sua maior estrela. Jogou sem Johan Cruyff. Cruyff tinha 31 anos, estava no auge, era o melhor jogador do mundo havia anos, havia ganho 3 bolas de ouro, havia revolucionado o futebol com o conceito de futebol total e simplesmente se recusou a participar da Copa do Mundo da Argentina. As razões nunca foram completamente esclarecidas em vida. Cruyff disse que foi uma decisão familiar, que havia passado tempo demais longe dos filhos. Alguns biógrafos mencionam um sequestro sofrido por sua família meses antes. Em 2008, em entrevista, Cruyff revelou que havia também razões políticas. A Copa estava sendo realizada numa Argentina governada por uma ditadura militar, e ele não queria participar desse circo. A Holanda chegou à final sem ele. Perdeu para a Argentina do país anfitrião. Cruyff aposentou-se. Voltou por necessidade financeira depois, mas voltou a se aposentar em pouco tempo. E nunca jogou uma Copa do Mundo após 1974. Um dos maiores jogadores da história nunca levantou uma Copa do Mundo. Parte disso foi escolha, parte disso foi princípio. Tudo foi Cruyff. Cruyff recusou a Copa de 78 por família e por política. A Holanda foi à final sem ele e perdeu. Até hoje ninguém sabe ao certo se ele fez a escolha certa, mas era tipicamente Cruyff fazer a escolha que mais ninguém faria. Já falamos muito de Adriano nesse canal, mas aqui o ângulo é um pouco diferente. Não é sobre a dor da perda do pai, não é sobre a depressão, é sobre a escolha que veio depois. Porque Adriano teve chances de voltar, várias. A Inter de Milão tentou, o Flamengo tentou, a seleção brasileira tentou. E Adriano escolheu ficar. Escolheu a favela da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Escolheu os amigos de infância. Escolheu uma vida que o futebol profissional não poderia oferecer. Pertencimento, identidade, simplicidade. Em entrevistas, Adriano disse que estava feliz, que não sentia falta do futebol europeu, que havia vivido na Inter era extraordinário, mas que aquele mundo não era o seu mundo. É o caso mais trágico e ao mesmo tempo mais humano dessa lista, porque Adriano não destruiu a carreira por falta de caráter. Destruiu porque encontrou, na favela do Rio, algo que o futebol europeu nunca conseguiu dar. Um lugar onde se sentiu em casa. O futebol perdeu um dos maiores atacantes da história porque ele preferia a simplicidade da Vila Cruzeiro ao apartamento de luxo em Milão. É trágico e, ao mesmo tempo, de certa forma, é bonito e compreensível. Em outubro de 2008, David Bentley marcou um gol de 40 metros de distância contra o Arsenal. Um meia-voleio que entrou no ângulo, por cima do goleiro. Um dos gols mais bonitos da história dos derbys de Londres. O mundo olhou e disse: esse vai ser o próximo David Beckham. Steve McClaren, técnico da Inglaterra na época, usou exatamente essas palavras. Bentley tinha 24 anos, havia acabado de assinar com o Tottenham por 15 milhões de libras, 7 convocações para a seleção inglesa. O futuro parecia enorme. E então o futebol começou a parecer um emprego. Bentley disse mais tarde que no início da carreira era como ser um rockstar subindo num palco, cantando naturalmente, por prazer. Mas quando os técnicos começaram a ditar exatamente como cantar, a magia foi embora. Chamou o futebol moderno de robótico, de calculado,
de chato. Em 2013, o Tottenham o dispensou após 5 anos e apenas 50 jogos como titular. Em junho de 2014, aos 29 anos, anunciou a aposentadoria. Sem clube, sem drama, com um restaurante em Marbella e uma família feliz na Espanha. Disse que não tinha arrependimentos, que havia sorrido todos os dias da carreira, que não queria continuar jogando em qualquer lugar só pelo dinheiro. David Bentley foi comparado a David Beckham e aposentou-se aos 29 anos, abrindo restaurantes em Marbella. A única semelhança com Beckham que realmente se confirmou foi o cabelo bem penteado, mas pelo menos foi honesto sobre o que ele realmente queria. E agora, terminando com um nome polêmico, que faz muito de vocês fecharem o vídeo. Por favor, não o façam. Neymar Júnior tem o 11º lugar dessa lista. Não porque largou o futebol, ainda não, mas porque em algum momento entre o Barcelona e o PSG, algo mudou. No Barcelona, Neymar era o atleta que queria ser o melhor do mundo. Trabalhava, corria, pressionava, marcava gols extraordinários. No PSG, Neymar jogou bem por um tempo, mas aos poucos começou a ser outra coisa. As festas de aniversário viraram eventos de mídias maiores que os jogos. O Instagram passou a ter mais cuidado do que os treinos. As lesões, algumas curiosamente recorrentes em épocas bem específicas do ano, passaram a ter um padrão que o mundo inteiro notou. No Al Hilal, recebeu mais de 80 milhões de euros e jogou 7 partidas. No Santos, voltou com poupa e circunstância, e em nenhum momento pareceu o jogador que havia sido. Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Tem talento que o futebol raramente produz. Se tivesse metade da dedicação de um Cristiano Ronaldo, por exemplo, poderia ter sido, sem discussão, o melhor jogador do mundo. Talvez pela sua época, ou talvez pela história toda. Mas em algum momento o influenciador chegou à frente do atleta. E o influenciador ganhou. Neymar ainda está jogando. Ainda pode surpreender. A Copa de 2026 ainda está acontecendo. Mas a janela do melhor do mundo se fechou. Ou melhor, Neymar fechou essa janela. Neymar tinha tudo para ser o maior. Talvez ainda pense que é, mas entre Barcelona e hoje, o influenciador foi mais forte do que o atleta. E o futebol não espera por ninguém, nem pelo número 10 do Brasil. 11 jogadores, 11 formas diferentes de dizer não ao futebol. O EA que largou para governar um país. Sócrates que escolheu a ideologia e a medicina. Nakata que foi viver o mundo aos 29 anos. Oscar, que escolheu o dinheiro e foi bastante honesto sobre isso. Cantona, que escolheu a arte e nunca olhou para trás. Bale, que escolheu o golfe e o país de Gales. Romário, que escolheu o Rio e os 1000 gols no seu ritmo. Cruyff, que recusou uma Copa por família e por princípios. Adriano, que escolheu a favela porque era onde se sentia em casa. Bentley, que escolheu parar, que escolheu o futebol antigo ao novo. E o menino Ney, que se os deuses do futebol permitirem, vai calar a minha boca em algo como um mês daqui pra frente. O futebol é generoso com os que se dedicam e é implacável com quem olha para o outro lado. O futebol é o cenário, a história humana é o verdadeiro protagonista. Sempre foi. Se você chegou até aqui, você já sabe que talento é só o começo. Esse canal está crescendo e cada vídeo depende muito de você. Se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa o like. É simples e faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo qual desses 11 você acha que mais desperdiçou o talento. E se você conhece alguém que acha que futebol é só talento, manda esse vídeo para essa pessoa. Nos próximos vídeos a gente continua contando as histórias que o futebol esconde. Se inscreve para não perder nada. Abraços!